Boa noite aos amigos de casa e aos amigos presentes aqui em Maria Madalena. Hoje, 5 de abril de 2024, o mês de abril é marcado por duas campanhas vinculadas à conscientização da população. As cores utilizadas para impulsionar o debate são verde, para falar da segurança no trabalho, e azul, para dar visibilidade ao transtorno do espectro autista. Iniciaremos agora o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 20. A felicidade não é deste mundo. Com o nosso amigo e irmão daqui de nossa casa, João Roberto. Atualmente, João atua como trabalhador na União Espírita Carlos Chagas. Muito agradecida, João Roberto. A noite é sua. Boa noite, amados e amadas. Uma grande alegria voltar. Eu estava fazendo uma conta. Você daqui a pouco faz o seu primeiro centenário. Primeiro, né? Primeiro de muitos centenários. Quando eu vim para cá, em 98, eu era um garoto de 18. Em 98, você estava aí com 72 anos, gente boa, né? Dona Aurora. Seu Admerval. Ronaldo tinha cabelo preto. Ronaldo tinha cabelo preto. Giovana ainda era da seleção brasileira de vôlei. Eita, coisa boa. Pô, vim para cá com a incumbência passada. Obrigado. De falar de felicidade. Porque o Espiritismo diz que felicidade não é desse mundo. Isso é uma notícia triste. É para deixar a gente deprimido e deprimida. Vamos, então, acompanhar o estudo para ver por que o Espiritismo fala essas coisas para a gente. Muito bem, muito bem, bem. Tem meia hora, né? Beleza. Então vamos lá, gente, olha só. Estamos no mundo espiritual, fila da reencarnação. Todo mundo está na fila da reencarnação. Todo mundo. Você vai andando na fila da reencarnação. Chega um momento em que vai ter lá um mentor espiritual e vai te oferecer um jarro. Um jarro. E esse jarro está escrito assim: poder. E aí você tem o quê? A possibilidade de, se na próxima vida você quiser experimentar o poder, você vai pegando poder para você. Dali a pouco, depois disso, o mentor espiritual oferece um outro cântaro para você, escrito assim: riqueza, dinheiro. Muito bem. E aí, se você quiser ser rico, muito rico, podre de rico, você vai ter muito. Trazendo para você aqui. Muito bem. Vamos lá. Vocês irão pegar muito do poder ou pouco do poder? Quem ia pegar muito poder? Ia pegar muito poder? Herói, quer ser poderosa. Ninguém ia pegar poder, não? Só ela? Só. Não quer poder. O Espírito está dando oportunidade, não quer poder. Agora vamos ver agora, ó. O cântaro da riqueza. Quem ia pegar? Sinceridade é o mais importante. É o mais. Muito bem, legal. Vocês pegaram o poder, vocês pegaram o dinheiro, encarnaram. Chega a fase da juventude. Vocês jovens, com muito poder e muito dinheiro. Será que, tendo essas três coisas, juventude, riqueza e poder,
será que necessariamente vocês seriam pessoas felizes? Esta é a grande reflexão que o Espiritismo nos traz. A mensagem do item 20 do Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados aflitos. O item 20 é de um espírito cardeal Molô, que desencarnou na condição de um grande líder na hierarquia católica da França. Ele manda uma mensagem. Kardec pega, acha excelente, coloca no Evangelho sobre o Espiritismo. A reflexão de quem está do lado de lá, falando para a gente que está do lado de cá, que a felicidade, ela não vai ser certa, líquida e certa, expressão antiga, não é líquida e certa para aquele que tem posse, aquele que tem poder. Tudo bem? Então, veio o Espiritismo e diz que a felicidade é desse mundo. Você, por causa daquilo que o mundo ensina, você pode não falar, você pode pensar o seguinte: se eu fosse rica, eu iria ser infeliz? É ruim, hein? É ruim. Não ter conta, não ter de ficar preocupado com a conta do ar-condicionado. Viver tendo de todo dia se amassar e amassar no Saracuruna Central, metrô. Não, nada disso. Morar em Ramos? Não, nada disso. Eu ia ser feliz, porque isso é o que o mundo ensina pra gente. Então a gente faz esse tipo de coisa porque fomos convencidos pelo mundo, pela nossa sociedade materialista, capitalista, fomos convencidos que poder e dinheiro trazem felicidade. Mas se isso fosse verdade, como é que temos pobres, pessoas pobres, que na sua vida de pouca coisa, na sua vida de pouca posse, demonstram uma tranquilidade, uma sinceridade, uma honestidade, uma leveza, que muita gente que tem muita coisa não tem. Graças a Deus que a tua felicidade não tem a ver com as tuas posses, com a conta do banco. Graças a Deus. Por quê? Se não é uma coisa que tenha a ver com posse material, está aberta a possibilidade de qualquer ser humano construir a sua felicidade, independente da posição social. Isso é muito importante, isso é muito bom saber. O Espiritismo ensina que você é um ser duplo, sabia? Nós somos duplos. Somos espíritos encarnados. Há o teu corpo, que tem necessidades particulares. Você tem que se alimentar, você tem que ingerir uma determinada quantidade, uma determinada dosagem e variedade de vitaminas, aminoácidos, água. Seu corpo precisa diariamente. Você vai experimentar prazeres e sofrimentos físicos. Mas não sou só o corpo, somos também espírito. É a nossa parte espiritual. Estamos na condição de encarnados, vivendo dois mundos ao mesmo tempo. Nós estamos, por conta do nosso corpo material, ligados às coisas dessa matéria mais densa, essa natureza física, material, ao mesmo tempo que o nosso espírito está ligado ao mundo espiritual. Estamos encarnados, mas ligados também ao mundo espiritual. Tua matéria, teu corpo, tem necessidades que precisam ser satisfeitas. O dinheiro, as coisas desse mundo vão dar conta das necessidades físicas. As necessidades espirituais
não vão ser atendidas com comida, vestido, viagem. Não vai. As coisas da alma precisam ser satisfeitas por coisas que são imateriais, que não têm a ver, de forma alguma, com coisas que podem ser roubadas, destruídas pelo tempo, arruinadas por conta de questões químicas. A alma funciona de outro jeito. E aí, alguns exemplos de pessoas que tinham aparentemente tudo, mas que espiritualmente mostravam que tinham fome. O jovem rico lembra a passagem evangélica de quando Jesus foi abordado por um jovem muito rico, apresentado como príncipe dentre os judeus. Esse jovem chega a Jesus e diz: bom mestre, que devo eu fazer para ganhar o reino dos céus? Jesus, na condição de mestre de verdade, diz: eu não sou bom, bom é só o Pai que está no céu. Mas, para fazer o bem, agradar a Deus e chegar ao reino dos céus, siga Moisés. Os 10 mandamentos de Moisés. Os 10 mandamentos de Moisés são para nós ainda hoje, 2024, distantes 3.000 anos de Moisés. Os 10 mandamentos, se você segui-los, mostra que você já conseguiu espiritualmente avançar bastante. Só os 10 mandamentos. Mas o jovem rico, talvez, por ser jovem, e o jovem é mais afoito, e o jovem é mais rápido para falar, diz: isso aí desde a minha mocidade, ele era moço, desde a minha mocidade, sigo, como quem diz, manda mais, porque Moisés para mim é cristão, eu já resolvi Moisés. E aí Jesus, que conhece, não te ouviu dizer, Jesus que te conhece, não porque leu numa ficha, Jesus que te conhece, que ele olha para você, sabe do teu passado e sabe do teu futuro. Só ele. Ele olhou para aquele jovem, bem intencionado. Não se tratava de uma pessoa fingida. Não se tratava de um fariseu. Não era uma pegadinha para Jesus. Ele não estava mentindo. Ele queria o reino dos céus. Jesus diz para ele: então vai, dá tudo que tu tem, distribui aos pobres. E depois, quando você estiver na pobreza total, me segue. Esse desafio, aquele jovem não foi capaz de seguir. Ele, então, diz o Evangelho, abaixa a cabeça, dá meia volta, vai embora. Mas, vou fazer a defesa do jovem rico, ele tinha satisfações materiais. Ele era rico. O rico, em 2024, em Ramos, é invejado porque ele tem a possibilidade de fazer várias coisas. O rico, ao tempo de Jesus, 2.000 anos atrás, igualmente, de modo proporcional, podia fazer várias coisas. Ele estava satisfeito materialmente. Mas se ele foi buscar Jesus, ele mostrou ali uma insatisfação. Ele não estava pleno. Ele não estava tranquilo. Ora, se ele estivesse tranquilo, para que ele vai buscar este rabi? Ele não estava satisfeito, ele queria mais. Só que o que Jesus passou para ele, ele considerou impossível. Dando 500 anos de movimento para trás, antes de Jesus,
nós vamos encontrar em algum lugar da Índia uma família de reis. E nessa família de reis nasce uma criança. E, segundo uma lenda do budismo, foi profetizado aos pais, rei e a rainha, que aquela criança não poderia ver nem a pobreza, a doença, nem a morte. Não poderia ver. Porque senão, sairia do palácio. Rei e rainha acreditaram na profecia e de tudo fizeram no palácio. A criança, o príncipe, não pudesse sair. E que no palácio só tivesse contato com riqueza, saúde, beleza. Assim ele se casou no palácio, ele teve um filho no palácio, até que ele é impactado sem que a cobertura que os pais pudessem prever, vai ter um momento que ele vai ver a pobreza, a doença, o sofrimento humano, e ele entra em choque. Príncipe Siddhartha, Gautama, Sakyamuni, ele fica chocado com aquilo. Por quê? Por que tem isso? Por que tem a pobreza? Por que tem a velhice? Por que tem a doença? Por quê? Por quê? Por quê? Os sábios da corte não foram capazes de dizer para o príncipe coisas que pudessem satisfazer. Ele sai do palácio como haviam profetizado. Sai do palácio e vai buscar a razão da dor. Ou talvez o sentido da vida na terra. Ele demora. Encontra vários mestres. Até que ele consegue se iluminar, alimentar a própria alma, não mais com as coisas materiais, e iluminar também aqueles que se tornaram seus discípulos, se tornando na tradição do budismo o Buda, ou o iluminado. Francisco de Assis foi outro, no século XIII, nos anos 1200, filho de um grande comerciante na cidade de Assis. Ele abre mão depois que se percebeu um homem com a vocação não de dar continuidade ao trabalho do pai, mas a vocação de ouvir Jesus dizer: reconstrói a minha igreja. Ele não vai reconstruir. A igreja de Cristo não é um prédio, mas a mensagem do amor aos pobres, do cuidado com os pobres. E a consideração de que as coisas do Espírito têm de vir na frente. Motivo pelo qual ele chocou a muitos da sua época. E hoje você descobre que ele ficou nu na frente de uma grande massa de pessoas, tirando a roupa que o seu pai tinha pago, entregado para o seu pai, e saindo nu, mas agora coberto da alegria daquele que serve ao Senhor Jesus. Esses três grandes homens tinham aquilo que a gente poderia falar, tem tudo, mas não tinha tudo, porque a alma tinha fome. E a alma, o espírito, que todos nós temos, tem necessidades particulares. Existem leis de Deus que precisam ser seguidas. Muito bem. Porque os ricos também sofrem. Somos, particularmente na nossa sociedade, ensinados a desejar e invejar a vida vivida por aqueles que têm dinheiro. Depois das redes sociais, então, a coisa piorou. Isso não foi inventado com o Instagram. Antes do Instagram, a gente acompanhava a vida dos outros, os mais ricos, os mais poderosos, os mais bonitos. Com as redes sociais, a coisa fica mais deprimente, talvez.
Contudo, são vidas que desejamos, cobiçamos, queremos, iludidos de que aquelas pessoas são felizes. O que o cardeal Molot falou? Não. Ainda que você reúna poder, riqueza e juventude, isso não garante felicidade. Não garante felicidade. Não é certo que vai ser feliz. Porque os ricos também sofrem. Tem um mito grego interessante que diz o seguinte: 400 anos antes de Jesus nascer, na região da Sicília, na região italiana, de novo voltando para a Itália, na região da Sicília havia um governante, um rei chamado Dionísio. Dionísio tinha grande poder, era um homem riquíssimo. E havia na sua corte um homem que não era pobre, mas que cobiçava, achava, ele ficava deslumbrado com a riqueza do rei Dionísio. Esse homem se chamava Damocles. E Damocles ficava olhando os carros do Dionísio, as casas do Dionísio, o iPhone do Dionísio, a quantidade de seguidores do Dionísio, o rosto sem ruga do Dionísio, e falava: gente, nem Deus vive assim, é muito bom. E ele falava isso para o rei. Sempre que tinha oportunidade, cruzava com o rei. Tua vida é muito boa, tua vida é muito boa, tua vida é muito boa. Até que o Dionísio chamou o Damocles, vem aqui, Damocles, vem. Falou assim: Damocles, você vai ser rei e vai sentar na minha cadeira um dia. Ninguém segura, ninguém segura. Aí, Damocles participou de festa. Damocles recebeu a imprensa. Foto para cá, foto para lá. Posou do lado de artista. Escreveu tudo, foi convidado por ele. Chegou a hora de Damocles sentar no trono do rei. Damocles sentou e, por algum motivo, olhou para cima. Viu uma espada que estava apontada para a cabeça dele. E essa espada estava fixada no teto por apenas um fio do rabo de um cavalo. Essa é uma imagem conhecida como a espada de Damocles. Ensina o quê? Você pode invejar os poderosos, mas o poder cobra preço. Preço alto. Preço alto. Um político, ele pode ser muito, pode. Um político é muito poderoso. Um bilionário é muito poderoso. Vai lá você saber, no bastidor, como é a vida dessa pessoa. Como é que é a vida íntima dessa pessoa? Como é que é? Como é que ele é por dentro? O que tem lá dentro? As angústias, os medos, espada de Damocles. Os ricos sofrem, gente. Apesar do mundo dizer o contrário, os ricos sofrem. E sofrem porque este é um mundo de provas e expiações. Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas. Como é que a gente entende? Essas muitas moradas são os tipos de planetas. Costuma falar, por exemplo, Júpiter, que é o maior planeta do nosso sistema solar. Não é porque ele é o maior, mas ele é o planeta que tem a população mais evoluída de todo o nosso sistema solar. A Terra está na condição de prova de expiação, bem longe de Júpiter. No planeta de prova de expiação, existe o bem, existe o mal entre nós, encarnados. E a quantidade
de pessoas que querem fazer o mal é maior do que as que querem fazer o bem e conseguem muitas vezes sufocar os que querem fazer o bem. Planeta de prova e expiação. Século XX, Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Aconteceu na Europa. A Europa que se considerava evoluída, instruída, educada, belíssima, branca, essa Europa vai se tornar em um grande cemitério de jovenzinhos, de 18 anos, a maior parte, 18 anos, se matando, tendo entrado numa guerra que achava que acabar rápido. Demora. E ao final de 4 anos, aproximadamente, 17 milhões de pessoas morreram. É tanto cadáver que não tem especialista que bata martelo dizendo quantas pessoas morreram, a gente não sabe. Quantas pessoas morreram na Primeira Guerra? Foi um choque enorme. Os europeus começaram a dizer, gente, a gente não é racional. Gente, a gente não é colocada branca do deserto, não. A gente não. A gente não é bom como os nossos pais achavam que nós fôssemos. Como nos ensinaram. Não, a gente não é. Essa beleza toda. Houve uma grande crise no pensamento dos europeus. Mais de 17 milhões assassinados. Entre civis e militares. Passa 21 anos. Outra guerra mundial. 21 anos. Outra guerra mundial. Parece que não aprendeu porque os números também são aterradores. Dobrou a quantidade de mortos. Também na Segunda Guerra Mundial não tem especialista que bata martelo dizendo quanta gente morreu. Um número aproximado é 40 milhões de cadáveres. Dobrou. Várias guerras depois. Antes, termina a Segunda Guerra Mundial com uma bomba. As bombas de Hiroshima, Nagasaki, agosto de 1945. Pessoas que viraram sombra mesmo. Literalmente, certos lugares onde a bomba caiu, ficou uma sombra no chão. Poucos anos depois, nós vamos ter a Guerra da Coreia, onde se cogitou usar o armamento da bomba atômica de novo em várias guerras, várias. E agora a gente tem essa guerra que ocupa o nosso noticiário, Israel contra o Hamas, e até o momento, 33 mil pessoas mortas, a maior parte, quase todos civis, quase todos mulheres, quase todos criancinhas. Isso é um mundo de prospecção. Na parte do atraso, na parte do mal, isso é um mundo de prova e expiação. Onde está a parte do bem? Todas as pessoas dos 4 cantos do mundo que estão no pequeno, no médio e no grande, realizando trabalhos de assistência em relação à educação, à alimentação, à religiosidade, políticas públicas que garantam melhor qualidade de vida. Mas a gente tem aí um desequilíbrio. Tem uma pessoa que está trazendo o bem, mas tem uma grande quantidade de pessoas ainda se arrastando no mal. Esse é o mundo de prova e expiação. Mas, olha que maravilha o Espiritismo diz. Existe a lei de progresso. Não tem a ver com a tua vontade. Há uma lei de progresso. É universal. Não tem a ver com o que você acha, com o que você quer. Brasil foi o último país do continente americano a acabar com a escravidão. Os políticos, se pudessem, eles entrariam no século XX ainda com mão de obra escravizada. Foi muito difícil fazer com que acabasse a escravidão no Brasil. Tentaram, mas veio progresso. Não dá para segurar, não dá para conter. Veio o progresso. Se achamos que a
Hoje, se a gente consulta um familiar que tenha décadas mais do que a gente perguntar, mas no seu tempo, vovó, morria muita mulher no parto? Mas no seu tempo, vovó, morria muita criancinha? Melhoramos. Não chegamos onde queremos. Estamos onde mesmo temos. Mas a gente não chega onde a gente quer. Mas a gente já avançou bastante. Já melhoramos muito. Bastante mesmo. Maria Madalena, fundado em 1926. Tu imagina Ramos em 1926. Isso aqui em 1926. Avançamos. Aí, o Espírito que traz a mensagem da noite, o Cardeal Molot, fala o seguinte: pelo que vocês avançaram do passado para cá, você pode ter uma noção daqui para frente, os progressos que vão ser realizados. Então, uma coisa importante que o Espiritismo traz para a gente, de alento, minha gente, não importa a força do atraso daqueles que querem manter o mundo desigual, desumano, eles também serão vencidos. Eles serão vencidos. Mas eles são poderosos, serão vencidos. Eles são numerosos, eles têm armas, serão vencidos. Porque não se trata exatamente de uma luta do bem contra o mal, um anjo bom versus um anjo mau, ou Deus versus Satanás, não. O que acontece é que nós estamos em fase de educação do nosso espírito. E nós vamos aproveitando essas encarnações para ir melhorando. O Espiritismo, então, Cardeal Molot fala, veio ao mundo para ajudar na transformação do planeta Terra, ajudar na melhoria do mundo. Como um livro pode mudar o mundo? O livro dos Espíritos, o Evangelho, o Espiritismo pode mudar o mundo? Não muda nada. O que muda é você. Se o Evangelho muda você, você impacta a realidade em torno de você. Mas eu sou tão pequenino. Se houver impacto na tua família, o avanço do bem está se realizando. Está concretizando. Não precisa se comparar com gente que é embaixador da ONU. Nada disso. Nada disso. Na tua casa, o Espiritismo vai entrar. Não é você de reencarnação, mediunidade. O Espiritismo vai alterar a condição espiritual da tua casa, te ajudando a ignorar a palavra malvada, a ironia, ignora. Contendo a língua quando vier a impossibilidade de você responder na hora. E fechar os olhos para aquilo que é coisa que dá para ignorar. Não gritar mais que o outro, não condenar, não se vingar. O Espiritismo faz diferença na nossa vida. E para falar sobre a diferença que o Espiritismo faz na nossa vida, trago o exemplo de um jovem chamado Joseph Perrier, francês do tempo de Kardec. Rapaz, entre 20 e 30 anos, uma profissão nada especial, mas ele encontrou o amor da vida dele. Foi uma grande alegria, ficou com essa mulher, ela cresceu, ela morreu e deixou ele. E ele ficou arrasado, ele não tinha uma religiosidade firme, e ele fica entristecido, começa a beber e pensar em suicídio. Ele é de Paris,
e há a famosa Ponte Marie. E ele vai para a Ponte Marie, olha para baixo, ele não sabe nadar, então ele fica pensando, ótimo seria se eu me jogasse. Não sei nadar mesmo. Planeja o dia, planeja a hora, noite, e ele vai. É escuro. Ele se apoia, então, na mureta. Calcula o salto. Quando ele vai colocar realmente a mão na mureta, cai uma coisa no chão, que chama a atenção dele. Ele se abaixa, ele pega. Parece um livro. Está escuro. Ele busca a luz do poste. É um livro dos Espíritos. Ele nunca tinha ouvido. Abre. E na primeira página tinha uma dedicatória. Esta obra salvou a minha vida. Leia com atenção e tenha muito proveito. Assinado A. Lohan. Que estranho. Alguma coisa fez com que ele levasse o livro para casa, desistisse até aquele momento de se matar. Ele leva o livro para casa e vai ler. E tem contato, então, com aquilo que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, trazendo mensagens para fazer com que aqueles que têm fome e sede de espiritualidade, mas que precisavam de uma doutrina que fosse racional, uma doutrina que fosse filosófica, uma doutrina que não se baseasse no medo do demônio, no medo do inferno, nas acusações. Uma doutrina diferente, uma doutrina que fala ao coração, mas também à razão. Uma doutrina que fala de Cristo de uma maneira que seja tolerante com qualquer religião. Ele se encanta e ele lê, se converte em espírita, descobre o endereço de Kardec. Ele pega esse livro, ele faz uma dedicatória e manda para Kardec. Kardec recebe a obra, desembala, abre, vê a primeira dedicatória do Alohan e depois vê a dedicatória do José Perguer. Salvou a minha vida também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Que nós possamos alterar a rota da nossa vida para o bem, a partir daquilo que o Espiritismo nos ensina. Não porque o Espiritismo é melhor do que as outras religiões, mas se a gente escolheu é o melhor para a gente. E que esse melhor para a gente nos torne seres humanos melhores. Obrigado pela atenção de todos. João, que falar do seu estudo. Tá difícil, né? Porque foi maravilhoso. Eu acho que cada um aí vai pensar, vai trazer para si, vai guardar, cada um no seu pensamento, o que esse estudo nos trouxe. Muito obrigada, João. Lembrando aos amigos de casa e aos presentes aqui no Centro Espírita Maria Madalena. Na segunda-feira, dia 8, a partir das 18 horas, temos estudo dois livros, O Céu e o Inferno e o Livro dos Espíritos. Na quarta-feira, dia 10, às 19 horas, temos o estudo do livro A Gênese. Dia 12, na próxima sexta-feira, teremos novamente o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com o nosso irmão Rodrigo Bernardo. No dia 18, comemoramos o Dia Internacional do Livro. E a partir da próxima semana, nos dias de estudos, colocaremos um livro espírita em cada cadeira, que poderá ser levado para casa, ser lido e depois entregue para uma outra pessoa. Olha a coincidência, hein, João? Nós não combinamos isso. E vamos divulgar os nossos livros espíritas. Agora, iremos terminar a nossa transmissão. Boa noite e fiquemos com Deus.